Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A média móvel de mortes pelo coronavírus no Brasil está acima de 500 óbitos há 15 dias. Vamos atualizar os dados da pandemia no país. Em 24 horas foram confirmadas mais 793 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 595.446. Também foram contabilizados mais 15.395 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.381.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes teve alta e está em 572 vítimas diárias. A média móvel de novos casos também apresentou alta e está em 19.242 notificações. Na avaliação da pandemia por regiões, 7 unidades da federação registraram alta nos óbitos: Acre, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 6 estados e agora 14 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. Agora um balanço da vacinação aqui no Brasil. Mais de 235 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 145 milhões e 500 mil pessoas tomaram a primeira dose, enquanto mais de 88 milhões 900 mil pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única. O estado que menos vacinou com a primeira dose foi o Pará, com 49%. E o que mais vacinou com a primeira dose foi São Paulo, com 78%. O Japão vai encerrar o estado de emergência decretado por causa da pandemia de Covid-19. O número de casos vem caindo no país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Yoshihide Suga em meio à queda no número de casos de Covid-19 em todo o país. Graças ao trabalho árduo de todos, o número de novas infecções diárias, que estava acima de 25 mil em meados de agosto, caiu para 1.128 pessoas. O premier acrescentou que a ocupação de leitos hospitalares em todas as regiões voltou para menos de 50%. De forma geral, as medidas de emergência limitam a venda de bebidas alcoólicas, o horário de funcionamento dos restaurantes, assim como o número de participantes em grandes eventos. Elas foram mantidas em vigor em boa parte do ano, incluindo o período dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Japão foi menos atingido do que muitos outros países em grande parte da pandemia de Covid-19, com cerca de 17.500 mortos em uma população de 125 milhões de habitantes. Mudando de assunto, um grupo de embaixadores da juventude do mundo todo, escolhido pela ONU, se reuniu na Itália para discutir temas importantes. A ativista sueca Greta Thunberg pediu aos líderes mundiais que acordem e levem a sério o aquecimento global. Isso é tudo que ouvimos dos nossos chamados líderes, palavras que soam ótimas, mas que até agora não levaram a nenhuma ação. Nossas esperanças e sonhos se afogam em palavras e promessas vazias. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. O evento reuniu 400 jovens de 15 a 29 anos, vindos de quase 200 países. Eles foram selecionados pela ONU entre cerca de 9 mil candidatos para elaborarem um texto com sua visão comum sobre a emergência climática e as ações prioritárias a serem concretizadas. O documento vai ser apresentado no fim de semana para 50 ministros reunidos para o preparo da COP26, prevista para novembro em Glasgow, na Escócia. Para encerrar, uma informação preocupante. Mais da metade do salário do brasileiro é usada para pagar contas, de acordo com um levantamento feito por uma empresa de proteção de crédito. Com dificuldade para pagar os débitos em dia, muitas pessoas estão optando por parcelar as dívidas. Aí já viu, vira uma bola de neve. Vamos conferir na reportagem.
Todo início de mês é a mesma preocupação, os boletos não param de chegar. É aluguel, é água, é luz, é telefone, é tudo. E causa muita preocupação para você? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu estou desempregada, então causa muita preocupação. 1 a cada 2 brasileiros usam mais da metade do salário para pagar contas no primeiro semestre desse ano. É o que aponta um levantamento feito pela Boa Vista, empresa de proteção de crédito. A situação ainda seria reflexo da pandemia do novo coronavírus. Agora estamos conseguindo recuperar, mas o desemprego aumentou bastante durante a pandemia. Então ele saltou de 11% para 14%, por exemplo. Quando isso acontece, normalmente a renda também diminui. A gente ainda teve um pouquinho de renda que não diminuiu tanto por conta do auxílio emergencial. Em 2020 ele foi muito significativo, um valor muito elevado. Mas já agora, neste primeiro semestre do ano, que é onde a pesquisa foi feita, né, a gente vê que os primeiros 3 meses do ano não teve auxílio emergencial, né, não teve até abril. Abril começou de novo, mas começou já num valor muito menor e por um número menor de pessoas. Então, o efeito que se deu na renda já é bem menor. Então, sem dúvida, é efeito da pandemia, essa redução da renda. O levantamento ainda revela que 57% dos consumidores estão encontrando dificuldade para colocar as contas em dia. É um desafio que você tem que superar, né? Você recebe praticamente só para pagar as contas. Se faltar alguma coisa, descobre. Os bancos e cartões de crédito continuam sendo a principal causa das dívidas, 29% dos casos. Em seguida aparecem os serviços de utilidade pública, 23,3%. E o varejo em terceiro lugar, com 13,2%. E sem condições de quitar todos os débitos, muita gente tem recorrido à negociação. Um outro levantamento, esse feito pela Serasa, aponta que 1 a cada 3 brasileiros teve que parcelar pelo menos uma dívida no mês de agosto. A saída pode ser boa tanto para a empresa quanto para o cliente, mas especialistas alertam que é preciso tomar alguns cuidados. Acabei de parcelar um ali agora. Acabou de parcelar? Acabei de parcelar, moço, um ali agora. Então é aquela coisa, né? Devo, não nego, pago e... Quando puder. Pago quando puder, né? Eu acho que isso pode ajudar eles a se organizarem, porque faz a dívida caber no orçamento, mas tem que ter muito cuidado sobre quantos parcelamentos está fazendo, porque parcelamentos demais também esgotam a capacidade de consumo das famílias. Então, o ideal é que a gente nunca precisasse parcelar nada, né? A gente não parcelasse no cartão, a gente não comprasse nada no cheque, porque são mecanismos de extensão da renda. Quando você quer muito uma coisa, comprar muito uma coisa, aí como é que você faz? A gente ajunta o dinheiro primeiro, parcelado primeiro em casa, né? Guardando, aí vai lá e compra. Mas ter que parcelar para pagar para alguém depois, não. Mas tem que ter força de vontade para você aguentar isso, hein? Tem, bastante. Não tá fácil, né, gente? Mas vida que segue. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã na edição das 10 horas. E eu espero você. Até mais.